Bons estudos a todos. Eu vou falar agora sobre a execução fiscal. O canal procurou fazer uma varredura completa, não só no texto seco de lei, mas também na jurisprudência, notadamente do STJ. É uma matéria muito simulada e, com certeza, tanto para os operadores do direito, não é, na defesa dos interesses dos seus clientes, ou como até operadores públicos do direito, mas também para performance em concursos públicos, seja de que natureza for, matéria imprescindível num país que tem 40% de carga tributária, mais um pouco até. Então vamos lá, começando pela competência, a execução fiscal será proposta, em primeiro lugar, no foro de domicílio do réu, no segundo plano em sua residência ou no lugar onde for encontrado. Sendo que se o réu tiver mais de um domicílio, tá aqui o maisinho e as casas, para quem conhece o canal sabe que o canal procura associar as imagens ao conteúdo legal no sentido de promover uma efetividade de memorização. Então, se o réu tiver mais de um domicílio, está aqui duas casas e o símbolo de mais, o autor, na verdade, que é o credor, que é o fisco, escolhe qualquer um deles. Então, em primeiro lugar, domicílio do réu, ou onde residir, ou no lugar onde for encontrado. Todavia, se o réu tiver mais de um domicílio, será a escolha e critério do autor essa prerrogativa. Se o executado não tiver ou não estiver no Brasil, a ação será proposta no domicílio do autor, ou seja, o fisco que está executando. Começando aqui pela súmula 58, proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Então, vale o domicílio já da ação de execução fiscal instaurada. Existe um juízo especializado para apreciar as matérias referentes a execuções fiscais, possuindo assim competência absoluta em razão da matéria. Nesse rumo, a competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da Fazenda Pública exclui, vou repetir, a de qualquer outro juízo, inclusive o falimentar, de concordata, de liquidação e da insolvência. Exclui qualquer um deles. Tratando-se, portanto, de hipótese de competência absoluta em razão da matéria, ou seja, execução fiscal. O registro ou distribuição torna o juízo prevento. Então, eu estou falando aqui algumas disposições do CPC porque a aplicação do CBC é subsidiária no tocante à execução fiscal, no que a lei de execuções fiscais não delibera. Então, automaticamente, esses dispositivos que eu estou mencionando são válidos. Então, o registro ou distribuição torna o juízo prevento. Relembrando que o registro ocorre em municípios menores, onde existe apenas uma vara que cuida de todas as matérias, e a distribuição ocorre onde existe mais de uma vara. Eu coloquei aqui esse símbolozinho de ir e voltar, significa distribuição, e duas varas de pescar. Então, a distribuição justamente ocorre em localidade na qual existe mais de uma vara. Como dito, o CPC é aplicado subsidiariamente na execução fiscal,
E eu salientei aqui a mudança do artigo 12, que previa a obrigatoriedade dos juízes em obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir suas decisões. Todavia, ocorreu uma modificação que os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente. Eu coloquei aqui preferencialmente o símbolo de prioridade 1 para poder linkar a ordem cronológica, está aqui o relógio, de conclusão para proferir sentença ou acordo. Ou seja, quando eu coloco amarelo também, significa que pode ou não, não é? E o vermelho eu remeto a uma obrigatoriedade. São simbologias que eu criei que ajudam sobremaneira. Muitas vezes alguns espectadores aí do canal têm me reportado que quando, no caso, ou de fazer uma audiência, ou uma sustentação oral, ou até em concursos, relembram justamente da linguagem simbológica, que é esse método que o canal desenvolveu, baseado em mapas mentais e infográficos. Então vamos lá. A ação anulatória é um dispositivo que está no bojo também das ações tributárias. Não é uma execução fiscal, mas eu estou fazendo uma menção porque ela é muito similar aos embargos à execução. Entretanto, ela é cabível antes da execução fiscal ou até depois de ajuizada a execução fiscal e não tendo sido ainda efetivada a citação do executado. Então, ela cabe, melhor dizendo, desde que a execução fiscal, mesmo proposta, ainda não ocorrendo a citação do executado, cabe a ação anulatória, previsto aí na lei de execuções fiscais, cujo objetivo da ação anulatória é justamente anular e desconstituir o crédito tributário que foi materializado em notificação de lançamento fiscal, auto de infração, imposição de multa ou CDA, certidão da dívida ativa. Passarei nesse próximo tópico da explanação justamente para o entendimento jurisprudencial. No tocante à competência, já dito em razão à competência absoluta, após a propositura da execução fiscal, não muda o juízo posterior mudança de domicílio do executado. Súmula 66 do STJ abarca que é competência da Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. Então, estou pondo um mapa do Brasil representando a Justiça Federal e um Conselho de Fiscalização Profissional, qual seja o CREA, de Engenharia e Agronomia, para linkar a competência para poder apreciar as execuções fiscais advindas de Conselho de Fiscalização Profissional. Então, quando o espectador fixa nessa simbologia, ele já vai ver o CREA e o Mapa do Brasil. Ele automaticamente vai linkar que é um órgão de fiscalização profissional e, pelo Mapa do Brasil, a Justiça Federal. Nesse sistema, os senhores e senhoras podem desenvolver também os seus links memoriais, tá certo? É muito importante até esse exercício, porque quem pensa nas próprias associações também tem um resultado muito satisfatório no tocante à efetividade da memorização. Vamos lá. A súmula 349. O julgamento das execuções fiscais
devidas pelo empregador ao FGTS, compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada. Então está aqui o martelinho do juiz e a estrela do xerife, que é um delegado lá americano, né? Considerado lá nos tempos antigos, a estrela do xerife associando ao delegado, e o martelo do juiz significa que os juízes tiveram competência delegada. Também outra hipótese de competência no tocante ao julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS. Em relação às despesas processuais, a desistência da execução fiscal após oferecimento dos embargos, leia-se embargos à execução fiscal, não exime o exequente dos encargos de sucumbência, ou seja, alguém executou, alguém depois desistiu. Nesse caso, vai continuar tendo a responsabilidade de arcar com o ônus da sucumbência da contraparte. Súmula 190. Na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, aí está o mapa de um estado federado, no caso Minas Gerais, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio com o transporte dos oficiais de justiça. Então está o mapa de Minas, o transporte aqui num veículo automotor e o símbolo de um brasão do oficial de justiça. Então, associando essas três imagens e fixando no slide, fica bem mais fácil de memorizar do que ficar aí gravando 1000 palavras, porque é muito mais complexo. Súmula 400. O encargo de 20% é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida. Eu coloquei aqui a Mesbla, que é uma empresa um pouco antiga, mas que faliu, não é? Para poder também associar, e aumentei, no caso, o número 20%. Eu até vou colocar em vermelho aqui também, porque ajuda a linkar 20% com Mesbla, empresa falida, massa falida e o encargo exigível na execução fiscal. Em relação aos embargos, à execução fiscal, não se admite a substituição da certidão de débito da dívida ativa para alteração do sujeito passivo. Então eu coloquei aqui que não se admite, tá certo? Em vermelho, a substituição de duas pessoas, vedando, não é? Essa possibilidade. Até vou colocar aqui também o X está vedado, certo? Porque é pessoal, aquele sujeito passivo é a parte, vamos dizer, exclusiva para suportar essa execução fiscal, por não se tratar de erro formal material, mas sim alteração do próprio lançamento. Então, preconiza a legislação que a certidão de dívida ativa é baseada no lançamento, a qual, se não adimplida pelo contribuinte devedor, fornece, concede ao fisco a prerrogativa de executar o devedor. Então, não possível, portanto, a troca ou alteração do sujeito passivo no tocante aí a uma possibilidade hipotética de substituição da certidão de dívida ativa. Não pode, então, o fisco proceder dessa maneira. Súmula 394, é admissível em embargos de execução compensar valores do imposto de renda. Está aí o leão, o voraz leão do Brasil, não é? Vamos lá. Não pode compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte, com valores restituídos apurados na declaração anual. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quer dizer, seria lógico poder se compensar, já que se o leão
reteve indevidamente o valor a mais, e deveria ser compensado. Mas não é possível essa compensação. Prosseguindo, vou falar da súmula 139, que diz respeito à legitimidade ativa, cabendo então a Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para cobrança relativo ao ITR. Então, relembrando aqui a associação entre o ITR e a competência federal para sua fiscalização e cobrança. A súmula 521 versa que a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusivo da Procuradoria da Fazenda Pública. Então, falou-se em multa, remete-se automaticamente à competência da Procuradoria da Fazenda Pública para ajuizar o devido procedimento judicial. Falar aqui do leilão, súmula 121, STJ. Na execução fiscal, o devedor deverá ser intimado pessoalmente no dia e hora da realização do leilão. Eu até vou colocar aqui, então, já que está sem o símbolo, então o leilão, esse martelinho aqui seria do leiloeiro e vai ter que ser intimado pessoalmente. Eu vou colocar aqui uma intimação e vou colocar aqui uma pessoa. Então, construiu-se aí, portanto, o roteiro memorizativo. Então, na execução fiscal, o devedor deverá ser intimado, a intimação está aqui, pessoalmente, a pessoa está aqui, no dia e hora de realização do leilão. Então, está aí o martelo do leiloeiro fazendo a associação. Súmula 128. Na execução fiscal, haverá segundo leilão se no primeiro não houver lance superior à avaliação. Lance superior. Corrigindo aqui. Superior à avaliação. Prosseguindo. Penhora. A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório. Então, quer dizer, quem tem um crédito junto à Fazenda e, no caso, quer dar em garantia para a Fazenda Pública, está submetido a uma apreciação dessa possibilidade, ou seja, pode ser recusado pela Fazenda Pública a substituição do bem penhorado por precatório. Súmula 451. É legítima penhora da sede do estabelecimento comercial. Então, eu coloco aqui um estabelecimento comercial, colocando aqui uma fábrica, um estabelecimento comercial, para que possa associar a penhora. Então, eu coloco uma amarela. A penhora é uma coisa que pode ou não ser executada a posteriori se o devedor não adimplir com a sua obrigação, no caso, tributária. Então, por isso amarelo, que ela pode ou não vir a ser adjudicada para leilão. Petição inicial. Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sobre o argumento de falta de indicação do CPF, RG ou CNPJ da parte executada. Versa aí a súmula 558 do STJ. Súmula 559. Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por se tratar de requisito não previsto na lei. Então, esse é um ponto realmente que tem que fixar, e o tarjinho amarelo para chamar a atenção nesse caso, com a calculadora aí. Então, não é desnecessária. Desnecessária, então talvez é melhor colocar aqui o vermelho do que o amarelo, ficou melhor. Com o demonstrativo do cálculo do débito, então é desnecessário. É bem controversa também esse entendimento legal. Prescrição intercorrente. Compete à Justiça Federal, consoante aí a súmula 324
do STJ processar e julgar ações de que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à entidade autárquica federal, supervisionada pelo Ministério do Exército. Então, como é que eu gravo isso? Justiça Federal, Exército é Força Militar Federal. Então, a associação é automática. Súmula 314. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Então, é muito importante essa súmula. Por quê? Vamos supor que o fisco fez aí a propositura de uma ação de execução fiscal perante um devedor e o devedor não pagou, então o juiz nomeia penhora os bens, só que o fisco não acha nenhum bem desse devedor, não é? Então, e o processo fica suspenso por 1 ano, até para permitir a oportunidade de localizar esses bens penhoráveis. Entretanto, depois de 1 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente quinquenal, ou seja, de 5 anos, a final da qual o débito é extinto. Na súmula 409 do STJ, em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, justamente por se tratar de uma questão de ordem pública. O próprio magistrado já percebe, já liquida a ação antes do seu prosseguimento, vamos dizer assim. Responsabilidade tributária. A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou a casal. Então tem que ter a prova do efetivo enriquecimento resultante. Súmula 430. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Então, quer dizer, essa é uma súmula bem lógica, porque trata-se aí do advento da desconsideração da personalidade jurídica em sede tributária. Então, só pelo fato de não arcar com sua obrigação, no caso a sociedade, a empresa, sociedade empresária, não automaticamente ocorrerá responsabilidade solidária. Quer dizer, essa responsabilidade pode ser, desde que decretado pelo juiz, subsidiária no caso das hipóteses legais previstas para desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução tributária. Súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal e não comunicar, está aí a torre de comunicação, aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Então, quer dizer, se o fisco percebe que a empresa deixou de funcionar irregularmente, ou seja, consta na documentação da empresa uma informação de endereço, mas o fisco não acha naquele endereço e esse contribuinte deixou de informar isso para o fisco e não comunicando, portanto, aos órgãos competentes. Nessa hipótese, fica legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente pela impossibilidade de localização e citação válida da empresa. Súmula 554, STJ. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas. Vou repetir. As multas moratórias. As multas moratórias. Multa eu costumo colocar aqui roxo. Multas moratórias ou punitivas referente a fatos geradores ocorridos. Então, apresenta-se também como passivo da
empresa sucessora as multas moratórias até a data da sucessão. Até a data da sucessão. Vamos lá. É desnecessária a intervenção do MP em execução fiscal. Eu vou também, desnecessário, eu vou colocar em vermelho, porque realmente é uma súmula que é muito questionada, inclusive, porque o MP defende aí a aplicação correta da lei, não é? E como é uma execução fiscal, o interesse é público, o Ministério é público, mas é desnecessária, quer dizer, está aí sumulado exatamente por ser controversa. A questão foi apreciado pelo STJ, que definiu pela não necessidade de intervenção do MP em execução fiscal. Súmulas 515. Reunião de execuções fiscais contra... Tem um errinho aqui, vamos consertar. O mesmo devedor constitui faculdade do juiz. Então, faculdade é o amarelo, martelinho do juiz, duas execuções, pode justamente agregar essas duas execuções. Súmula 583. Eu vou falar aqui até para dar uma pincelada no princípio da insignificância. Tem até um vídeo no canal aí para quem se interessar no tocante a essa matéria especificamente, mas falando aqui da execução fiscal, não se aplica o princípio da insignificância de 20 mil reais como crédito tributário que abaixo dele não é cabível o ajuizamento de execução, no caso, aos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais. Eu vou até desassociar aqui as autarquias, porque eu coloquei aqui o símbolo de um conselho de fiscalização, ou seja, se uma pessoa ela deixou de pagar, por exemplo, a anuidade, no caso do CREA, né, que foi aqui mencionado, ela poderá ser objeto de uma execução de R$1.000. Então, quer dizer, não se aplica o limite mínimo de 20 mil reais, não é? Então, realmente é uma exceção da regra. Continuando, vou falar aqui do conceito. A execução fiscal é a medida judicial da Fazenda Pública para cobrar seus créditos. Então, agora eu passei o momento jurisprudencial, não é? Estou entrando um pouco mais aqui na doutrina e definições correlacionadas ao tema. Então, a execução fiscal é a medida judicial da Fazenda Pública para cobrar seus créditos, sejam tributários ou não. Então, coloquei aqui, inclusive, vou até aumentar esse aspecto, porque pode não ser advindo aí de créditos tributários, pode ser créditos tributários de outra natureza, se utilizando para esse efeito de título executivo extrajudicial, a exemplo da certidão de dívida ativa. Os legitimados passivos na ação de execução fiscal são o devedor, o fiador, o espólio, a massa falida, o responsável tributário ou sucessores a qualquer título. Eu com um casal com filho para poder contextualizar. Lembrando que a sucessão de passivos de dívida está limitada às forças da herança, conforme o Código Civil. Então, se a pessoa deve 1 milhão, tem 500 mil de patrimônio que passa para o seu sucessor, só vai passar a dívida de 500 mil. Aceite da inicial. O despacho do juiz que deferir a inicial importa a ordem para citação, penhora no caso de não ser paga a dívida, no caso em 5 dias, e nem garantida a execução fiscal, através de depósito, fiança ou seguro garantia. Então, foi citado o devedor, então ele tem que ou fazer o pagamento integral da dívida em 5 dias, relembrando que os prazos para efeito de execução fiscal também adotaram aí a cronologia em dias úteis, tá certo? E então, em 5 dias, o devedor pagando extingue o crédito tributário, ou então ele pode garantir o juízo para poder embargar.
E aí ele vai ter 30 dias para oferecer os seus embargos, depois o fisco tem mais 30 dias para poder contrarrazoar. Então é muito importante falar isso, ou seja, o réu, o executado, foi citado para pagar, então ele, se depositar o valor integral e apresentar ao juízo em 5 dias úteis, fica extinta a execução, não é? Tendo em vista que o pagamento integral é causa de extinção do crédito tributário. Então, perde o objeto da ação. Então, pode garantir o juízo, se quiser, de alguma maneira, embargar, não é? Essa execução, não pode embargar sem garantia do juízo. Então, a citação do juiz, não é? O despacho do juiz que deferir inicial importa em ordem para citação, penhora, arresto, o próprio registro da penhora, o arresto e a avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Então, ou seja, após a citação, depois de 5 dias, então pode ser decretada o arresto, a penhora e o registro da penhora ou arresto. A penhora ou arresto poderá recair sobre dinheiro, títulos da dívida pública, pedras e metais preciosos, imóveis, navios, aeronaves, veículos, móveis. Até coloquei móveis maior, que é um pouco controverso, né? Pode ocorrer penhora sobre bens móveis, semoventes, então está aí o gado, direitos, ações. Então, sobre todas essas naturezas de bens podem ocorrer penhora. Vou repetir: dinheiro, títulos da dívida pública, pedras e metais preciosos, imóveis, navios, aeronaves, veículos, móveis, leis, bem móveis, semoventes, direitos, inclusive direitos, ações. De forma excepcional, e eu coloquei em amarelo, tal como eu faço em exceções, poderá recair a penhora sobre estabelecimento comercial, industrial e agrícola. Isso porque, excepcionalmente, se o estabelecimento comercial for indispensável para o exercício das atividades empresariais daquela companhia, então, se o juiz entender dessa forma, ele vai blindar esse estabelecimento comercial, justamente porque, se for feito um acordo para pagamento, se esse estabelecimento comercial for a leilão, impossibilita esse devedor de poder pagar o débito. Então, da mesma forma, esse entendimento passa por um estabelecimento tanto comercial, quanto industrial, quanto agrícola. A penhora também pode recair sobre plantações, está aí uma plantação, não é? Ou seja, uma safra futura, não é? Uma expectativa, não é? E edifícios em construção. Por quê? Apesar de ser uma perspectiva de crédito, já existe essa presunção, não é verdade? Então, lógico que isso tem que ser acompanhado pelo juízo, né? Por exemplo, se tiver uma enchente e a plantação naufragar, ou seja, for perdida, então essa garantia deverá ser substituída. Edifício em construção também presume-se, no caso, a empresa está construindo, então penhora a própria construção, eventualmente, quando vender os apartamentos, pode adimplir com a dívida. Então, toda a lógica do legislador é exatamente para proteger a atividade empresária, desde que exercida de boa fé. Pagamento executado será citado para, no prazo de 5 dias, está aí a mão com 5 dedos, pague a dívida com juros, demora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, sendo que esse despacho é a causa interruptora da prescrição, ou seja, naquela hipótese, interrompe-se, não é? Se não pagar, vai correr um ano, o processo vai ser suspenso se o fisco não achar nenhum bem, e após um ano começa a contar a outra prescrição, que é intercorrente já dentro da égide da execução fiscal. Para apresentar o embargado, deverá apresentar garantia ao juízo da execução fiscal, através do depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro, garantia ou nomeação de bens à penhora, o qual tem que ser aceito
pelo credor, no caso, o fisco. E justamente está aí o positivo, tem que ser aceito pela Fazenda Pública. Ou indicação de bens oferecidos por terceiros, ou seja, se algum terceiro quiser garantir a dívida, poderá tranquilamente, desde que especificado e aceito pelo credor. O prazo para oferecimento dos embargos é justamente 30 dias, contados da juntada da prova da fiança, que é uma das formas de garantir o juízo, do depósito em dinheiro, não é? Da comprovação do depósito em dinheiro, da realização do seguro-garantia, da juntada do comprovante, da intimação da penhora, ou seja, são essas as hipóteses da contagem do prazo. Então, intimou-se da penhora, tem 30 dias para embargar. A garantia do juízo é obrigatória em sede de embargos à execução fiscal. Então, tem que garantir o juízo para poder embargar. E em relação à sua especificidade de conteúdo, a matéria dos embargos abrangerá toda matéria útil à defesa, ou seja, toda matéria útil. Então, vai requerer prova, instrução probatória, não é? E juntar documentos. Eu quero falar um pouco aqui só para falar que tem a exceção de pré-executividade também, que pode ser apresentada em sede de execução fiscal, mas nesse caso o cabimento dela é quando existem provas irrefutáveis que aquela execução ela é ilegal. Então, no caso de prescrição, questões de ordem pública principalmente, então não precisa garantir o juízo e a exceção de pré-executividade pode ser apresentada, inclusive nesse prazo de 5 dias úteis após a citação do devedor em sede de execução fiscal. Então, é muito importante salientar que existe também essa terceira possibilidade, ou seja, a primeira é pagar em 5 dias úteis, no qual extingue-se a execução, ou garantir o juízo para poder embargar em 30 dias. Ou então apresentar em 5 dias, também todos os dias úteis, para poder apresentar a exceção de pré-executividade, apresentando provas cabais que não demandem instrução probatória, ou seja, o juiz vai reconhecer que aquela execução está baseada num lançamento indevido, num crédito tributário indevido, enfim, das matérias que podem ser conhecidas de pronto, de pleno juízo, vamos dizer, dispensando-se instrução probatória. Se o juiz tiver alguma dúvida, então ele vai instruir o processo, vai solicitar o calcionamento para que esse devedor possa apresentar embargos. Nesse caso, a exceção perde objeto e passa então ao executado ter a prerrogativa de embargar a execução fiscal. Então, feito esse pequeno comentário, então, em matéria dos embargos, abrange toda a matéria útil à defesa e requerer provas, juntar documentos, apresentar testemunhas, ou seja, instruir o processo. Sendo que não é admitida em sede de embargo à execução a compensação, nem a reconvenção, nem exceções. Eu vou colocar até essa exceção bem destacada pelo seguinte: não admite-se compensação nem reconvenção. Quer dizer, reconvenção tem que ser feita o contra-ataque, não é em sede de embargos, nem exceções, tá certo? Então, são apenas essas 3 defesas, quais sejam a exceção de pré-executividade, né? Um pagamento, pode ser uma defesa, né, para não continuidade do processo, entendido assim, e a apresentação da garantia do juízo para poder embargar em 30 dias. Então, salvo suspeição, incompetência e impedimentos. Então, nesse caso, existe a possibilidade de ingressar com essas 3 hipóteses para poder questionar a legitimidade, por exemplo, do magistrado. Vamos supor que esse magistrado tenha trabalhado pregressamente numa empresa a qual está sendo executada, então o fisco pode alegar uma suspeição. Impedimento no caso de vínculo sanguíneo, né? Parentes, ascendente, descendente, cônjuge ou filho. E incompetência é quando
não respeitado o critério legal. Então, passando para o próximo slide, em relação às contrarrazões da Fazenda Pública em sede de embargos à execução fiscal, assim que recebidos os embargos, o juiz intimará a Fazenda Pública para impugná-los no prazo de 30 dias, designando em momento seguinte a IJ a instrução e julgamento do feito, sendo que não se realizará audiência quando os embargos tratarem de matéria de direito, não é? Ou seja, o que é matéria de direito? Vícios processuais, no tocante não ao mérito em si, mas sim em questões de direito. Ou, de fato, se houver prova exclusivamente documental, nesse caso, o juiz proferirá a sentença em 30 dias. Ou seja, só se apresentou provas documentais, não pediu arrolamento de testemunhas, não é? Não tem outra perícia, nada sendo feito para provar. Ninguém pediu. Então, só apresentou os documentos, o juiz, não tendo mais o que conhecer, então dispensará a realização da IJ e proferirá sentença em 30 dias. No tocante à intimação da Fazenda Pública, qualquer intimação será feita pessoalmente, então está aí o bloquinho da intimação e aqui é um cidadão, não é? Para poder fazer o link da intimação que deve ser feita pessoalmente, podendo ser feita mediante vista aos autos com imediata remessa ao representante judicial, pelo cartório ou secretaria. Extinção da execução. Se antes da decisão de primeiro grau a inscrição de dívida ativa, ou seja, antes de sentença de primeiro grau, já na execução, a inscrição de dívida ativa for cancelada a qualquer título, a execução fiscal será extinta. Claro, porque perde o objeto, ou seja, quem que vai cobrar uma dívida já extinta, seja pelo pagamento, seja por outra razão que leve à extinção. Inclusive tem no canal um mapinha aí as causas de extinção, as causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário e as causas também de exclusão do crédito tributário, quais sejam a anistia e também faz parte desse rol da exclusão. Reunião de processos. O juiz, a requerimento das partes, poderá, ou seja, é faculdade do juiz, então está aí o juiz, o martelinho do juiz, poderá, ou seja, faculdade, quer dizer, pode ou não, amarelo, a requerimento das partes, está aí o megafone requerindo, por conveniência, reunir os processos contra o mesmo devedor. Então está aí no caso, vários processos reunidos, eu contextualizei aqui nesse slide, então ele está reunindo os processos, somando-se os processos a critério do juiz, porque já que as partes são a mesma e se trata de causa tributária, tratando-se, portanto, da mesma competência para tal apreciação. Então, com esses comentários, estão aí já varridos em sua integralidade, se não 95% das questões inerentes à execução fiscal, no tocante lei seca, entendimento jurisprudencial e uma pincelada na doutrina. Obrigado a todos, bons estudos e vamos em frente.